Olá pessoal, aqui é o Flávio Hirai, médico da Clínica Vermais, e vamos começar mais um episódio do nosso podcast Pode Ver Mais, e novamente estamos trazendo um assunto super interessante da área de saúde. Nós vamos falar um pouquinho do nosso sono. Será que vocês dormem bem mesmo? Não é, Fátima? Com quem a gente vai conversar hoje aqui, Fátima? Então, hoje, já que nós vamos falar sobre sono, nós vamos falar com o Dr. Marcos De Angelis, que é odontologista do sono, certificado pela Sociedade Brasileira de Medicina do Sono. Marcos, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Boa tarde, Fátima. Boa tarde, Fábio. Eu agradeço o convite e então espero atendê-los aí com todas as novidades e necessidades da audiência de vocês. Legal. Marcos, a primeira pergunta aqui. Por que o sono ele é tão importante na nossa vida? O sono é muito importante. Hoje, existem alguns pesquisadores que dizem que o bônus da vida é o sono. E alguns outros pesquisadores dizem que o bônus da vida, na verdade, é a vigília. O sono é muitas vezes até muito mais importante do que a vigília, porque durante o processo de sono é que a gente consegue provocar vários reparos, consolidação de memória, o hormônio de crescimento é liberado numa das fases do sono. Uma pessoa que tem uma noite mal dormida, ela pode ter um impacto de irritabilidade no dia seguinte. Então, muitas funções de homeostase, de equilíbrio do corpo acontecem durante o sono, quando na verdade a gente achava que o sono era só um repouso. Na verdade o sono serve para reparo e reequilíbrio de muitas funções fisiológicas do corpo. Legal. E a gente sempre ouve falar que o sono tem várias fases, né? Daria para você explicar para a gente de uma forma bem simplificada para o pessoal entender quais são essas fases, qual que é a fase mais importante? Tem gente que pula fase, por exemplo, né? O que acontece? Hoje essas fases do sono, elas são fases que elas estão ligadas a um padrão eletroencefalograma. Dentro de um exame de análise de sono, você faz uma análise também da parte do eletroencefalograma do indivíduo. Ela é dividida hoje, mais modernamente, em 4 fases. Uma fase chamada não REM, né, que são 3 etapas: sono 1, sono 2 e sono 3. E a fase REM, que todo mundo já ouviu falar, que o sono REM está muito ligado à parte dos sonhos, por exemplo. Então são 4 etapas. Qual a fase mais importante? Todas elas são importantes. Cada etapa do sono, cada uma dessas fases tem uma porcentagem que a gente deve passar ao longo da noite toda de sono. A porcentagem do sono 2, ela equivale a mais ou menos a 50% do tempo total de sono do indivíduo. Mas as fases mais impactantes, quando o indivíduo tem, por exemplo, falta do sono 3 e do sono REM, é muito impactante, porque o sono 3, por exemplo, tem a liberação do hormônio de crescimento, tem a consolidação da memória, tem alguns hormônios que equilibram a parte de ansiedade. Todos eles estão ligados a essa parte do sono 3 e do REM. Quando a gente avalia essas etapas todas, a gente tem a expectativa que o indivíduo passe por todas essas fases numa certa proporção durante a noite. Quando você faz você normalmente tem 3 a 5 ciclos do sono. Quando que a gente considera que o indivíduo cumpriu um ciclo de sono? Quando ele passa pela etapa 1, 2, 3 e REM. Aí ele reinicia segundo ciclo do sono. Então ele vai em vários ciclos? Sim. Eu achava que era um só. Eu também achava que era um só. Tanto é que a gente encerra, quando faz uma leitura de uma polissonografia, que é o exame de sono, a gente faz a contagem dos ciclos REM, quanto que ele chega, ele encerra aquele ciclo, e a expectativa é que no primeiro tempo, vamos pensar, noite do sono é dividida em primeiro ciclo, primeira etapa e segunda etapa. A expectativa é que o indivíduo faça de 1 a 2 REM. Vamos pensar no indivíduo que durma 8 horas, que ele faça de 1 a 2 REM nesse primeiro tempo dessas primeiras 4 horas e de 2 a 3 ciclos REM na segunda etapa do sono, para que a partir daí
desse total de 3 a 5 ciclos durante a noite toda, ele consiga passar por essa quantidade de tempo em cada etapa e possa também fazer toda essa parte de reequilíbrio homeostático. Entendi. Só para o pessoal saber que o REM, na verdade, é uma sigla REM, né? Que é dos movimentos rápidos dos olhos, né? Então, a hora que teu olho fica mexendo lá. É uma sigla em inglês. Em inglês, isso. Que aí a gente fica mexendo os olhos. Então, é uma das fases aí do ciclo do sono nosso. Bem interessante. E quais são os principais problemas que a gente tem? Os principais problemas, a estatística dos principais problemas são assim. O problema de sono mais comum é o ronco, a apneia e a hipopneia. Então, vamos pensar. A apneia é a estatística maior. O segundo índice maior é a insônia. Depois, a gente tem outros problemas de sono. Bruxismo. Você pode ter, hoje, tem uma pesquisa que tem alguns indivíduos que têm os dois, insônia e apneia. Essa condição de sono de insônia e apneia misturados, ela chama-se comisa, é uma coisa nova na literatura. São os casos mais difíceis de se tratar porque você melhora um quadro, piora outro. Então, a comisa é uma estatística também que vem junto com a insônia e com a apneia. Depois você tem pernas inquietas, que são movimentos que acontecem ao longo da noite. Uhum. Você tem narcolepsia, sonambulismo e distúrbios do ciclo. O que são distúrbios do ciclo? Não são menos comuns, eu falei mais ou menos na prioridade de estatística, né? Os distúrbios de ciclo são aquele indivíduo que demora a dormir, que gosta de acordar mais tarde, indivíduos que têm uma condição muito semelhante ao jet lag, que é a inversão de fases. Mas uma estatística maior mesmo é a parte de apneia e de insônia. Essas são as doenças mais comuns. A apneia é basicamente o indivíduo parar de respirar. Né? Isso. Ele para de respirar durante a noite. Isso. Para você considerar a apneia, você tem que ter uma parada respiratória maior que 10 segundos e uma redução de fluxo ventilatório de 90. O que seria isso? O indivíduo fica quase 10 segundos sem respirar e tem uma queda de oxigenação próximo de 90%. Isso é considerado apneia. Hipoapneia é um outro índice que também é medido. Ele também provoca os mesmos problemas que a apneia, só que é uma queda de oxigenação um pouco menor. Os dois são muito impactantes no corpo da gente. E a insônia que você diz é o indivíduo ter dificuldade de dormir. É isso mesmo, que é o que a gente sabe assim popularmente, leigamente. A insônia o que é considerado insônia? Aquela pessoa que tem dificuldade de iniciar o sono ou manter o sono ao longo da noite, né? Então, aquela pessoa que deita na cama e não consegue iniciar o sono. E aí já começa, de repente, gerar também um quadro de ansiedade, durmo mal e tal. Então, essa é uma insônia bastante comum. Tem um outro tipo de insônia, que é aquela insônia que é aquele indivíduo que deita, dorme algum tempo e em seguida ele acorda e não consegue reingressar no sono. E tem uma insônia que é aquele indivíduo que dorme, acorda, dorme e depois já não consegue mais iniciar, que é a insônia de manutenção. Tá, então vamos lá. Os dois principais, insônia e a apneia do sono. Quais são os principais sintomas que essas pessoas têm no dia a dia? São parecidos ou você consegue, pelo sintoma, diferenciar um ou outro? Alguns são semelhantes. Vamos pensar, aquele indivíduo que não dormiu, ele passa a noite toda brigando ali na tentativa de dormir. Quando ele vai chegar no dia seguinte, que é o horário que ele está na vigília, que ele vai produzir, né? Ele se relata cansado, muitas vezes impaciente, com pouca disposição física, e isso vai impactando o dia a dia. A apneia também tem esses mesmos sintomas de cansaço, perda de memória, impaciência. Como você tem o motivo de não dormir,
e de outro é diferente, né? Sim. Um você acorda por parada respiratória e o outro você não ingressa no sono. Mas, de qualquer maneira, os dois você não dormiu. E o impacto de uma noite não dormida ou mal dormida é que gera esse cansaço físico, essa ansiedade excessiva, essa perda de paciência. Com o passar do tempo pode dar também perda de memória. Então, é comum também, interessante, você ter um paciente que tem apneia, que chega no nosso consultório com reclamação de insônia. Entendi. Porque os sintomas muitas vezes se confundem. Claro que depois de uma boa consulta, então, primeira coisa que a gente sugere é passar por uma consulta detalhada por uma pessoa que é uma pessoa que se dedica ao estudo do sono. No decorrer da consulta, você já consegue também ter uma noção se aquele é um indivíduo que é insone ou se aquele indivíduo tem uma queixa eventual de insônia, mas o problema dele é a interrupção de sono por parada respiratória, que é a apneia. Entendi. Bacana. Você tem alguma pergunta, Fátima? Uma das coisas que eu já percebi em mim, e algumas pessoas comentaram, que o não dormir bem, para quem tem problema de pressão arterial, ele afeta. Sim. Né? Eu já percebi isso, talvez por os outros motivos, pela ansiedade, por tudo, mas isso assim, você percebe diretamente. Você pode ter alteração na parte da hipertensão do indivíduo por alguns motivos. Um deles é porque quando você entra em apneia, você teve uma parada respiratória. Vamos imaginar que o corpo quer reverter aquela parada respiratória, porque se ele não reverter, a gente vai na fase 2 da vida, que é ver Deus. Então, uma das primeiras linhas de reparo, de linhas de defesa do corpo, é uma descarga de adrenalina. Na hora que você tem essa descarga de adrenalina, você tem aumento da frequência cardíaca e para o indivíduo que é hipertenso, isso já impacta porque gera um estresse na parte dinâmica dele. Que tinha essa relação, né? E também um outro motivo que piora não só a parte de hipertensão, mas todas as doenças inflamatórias, inclusive alguma coisa também ligada à parte oftalmológica, é que a parte da apneia, ela provoca um mau desempenho de todas as doenças ligadas à parte inflamatória. Então, toda doença que tem um fundo inflamatório, e tem várias, piora o seu desempenho no sentido do tratamento. Ou seja, um médico que está tratando um indivíduo que tem lá uma obesidade, difícil controle. Pode ser que ele tenha uma correlação com uma noite mal dormida. Um indivíduo que tem uma hipertensão que está difícil de controle, que chama-se refratária. Também pode ser. Na minha área, na odontologia, uma doença periodontal. Uma doença periodontal que está com difícil trato, difícil de você manejar aquele paciente, porque ele é fora um pouco do padrão. É um paciente que pode ter também um viés de uma piora do quadro por uma doença de fundo, que é a apneia. Nossa, muito legal, muito legal. monte de... O Marcos, com toda essa tecnologia que a gente tem agora, né, uso do celular, de tablets, né, as telas durante o dia, você notou se isso daí teve algum impacto no sono da galera? Sem dúvida, sem dúvida. A tecnologia tem o lado bom e o lado não bom, né? Então, vamos pensar. Existe uma pesquisa, é muito legal esse slide, inclusive. É um slide que foi feito, aqueles slides feitos por satélite, que você enxerga a Terra. E ali você enxerga a luz das cidades e dos países que têm maior acesso à parte de iluminação, e você remete às pessoas que têm mais iluminação ao acesso de tecnologia, né? Então, o tempo de tela é uma coisa que piora o sono do indivíduo, gera uma imagem de que é um indivíduo insone, demora mais a chegada da vontade de dormir, porque a ausência da luz é um dos primeiros sinais que você tem que emitir para o corpo que está na hora de dormir. Quando você não reduz a iluminação,
porque você está o tempo inteiro na tela, na TV, no computador, no celular. Tanto é que hoje tem uma marca aí que diz que tem uma tela azul que reduz a radiação. Você é melhor que eu vai poder saber quanto que isso filtra ou não, mas a gente sabe que não é suficiente, né? Isso, então, gera duas coisas. Primeiro, você não tem o escurecimento do ambiente e não libera melatonina, que é a primeira, vamos pensar, o primeiro sinal de que está na hora de dormir. É essa primeira informação que o corpo tem, para depois disparar todas as fases do sono que nós começamos. N1, N2, N3 e REM. Se não tem chegada de melatonina no corpo, e é uma melatonina interna, você já produziu ela durante o dia, o escurecimento faz com que você libere e continue ali, mantendo o nível de melatonina circulante. A luz atrapalha a gente, né? Nesse sentido, então você precisa escurecer. Os indivíduos relutam um pouco, atrapalha muito. E tem um outro lado da tecnologia, que é os monitoramentos do sono, que hoje dizem que estimulam o indivíduo, né? Hoje a gente já tem alguns aplicativos e alguns que já estão certificados como análise do sono, que teoricamente seria o lado bom da tecnologia, que de uma certa forma monitoram, eles contam se você dormiu ou não dormiu, então tem esse lado de lá e o lado de cá. Se eu pudesse dar uma dica, eu diria o seguinte: na dúvida, durma num quarto escuro sem tecnologia. Por quê? Porque o teu corpo sozinho vai funcionar. Por que então que as pessoas têm muita dificuldade em dormir e tal? Porque você tem um excesso de informações. Outra coisa que a tecnologia atrapalha. Como é que você vai ingressar no sono se você está com a sua atividade cerebral cheia de informações? Você joga 450 informações antes eu vou deitar, só vou dar uma olhadinha. É só essa uma olhadinha, você faz o quê? Você lê fragmentos de assuntos, um monte de assuntos desconexos um do outro, joga isso tudo e fala, não, agora vou dormir. É que nem se acelerar e frear. O carro não sabe para onde vai. O nosso corpo também não sabe para onde vai. Então a gente precisaria daquela coisa. Por que meu avô dormia bem? Meu avô dormia bem porque ele ia dormir, né? Entre aspas, dormir com as galinhas. Escureceu, o cara já começa a lidar para se organizar para ir nanar, né? Então a tecnologia tem todo um apelo de melhora de vida, mas tem que tomar cuidado, né? Então a recomendação é escurecer um quarto, bem climatizado. Climatizado não significa ter ar-condicionado. Uma temperatura adequada que não te deixe nem com frio nem com calor. Uma cama macia para você descansar e evitar iluminação e ruídos. E vamos pensar, mas eu gosto de assistir ou ler alguma coisa. Então a sugestão que a gente dá é que o tema do que você está assistindo ou que você está lendo seja um tema que não te dê uma liberação muito grande de adrenalina. Porque a adrenalina é o hormônio da vigília. Uhum. Quando é que o corpo sabe que está na hora de acordar? Toca a adrenalina no cara, fala, filhão, agora está na hora de trabalhar, vamos produzir, né? Então não dá para você ficar jogando adrenalina e falar para o corpo, agora vai dormir. É o contrário, você tem que soltar os transmissores, os neurotransmissores que são ligados à parte do sono. Isso é o que se chama de higiene do sono? Exatamente, higiene do sono. Então, é muito importante, né? Hoje tem informações, depois o Dr. Fábio pode colocar também, junto aí da sua rede de publicações, uma orientação do sono. Então, falando sobre a insônia, né? Como é que eu sei que eu estou com insônia ou que eu estou com apneia? Primeira coisa que a gente pode falar, né, é sugerir uma higiene do sono para o indivíduo, que é o quê? Baixa luminosidade, pelo menos 2 a 3 horas antes da hora que ele se propõe a dormir. Seleção do tema, audição, visual, leitura de temas que são mais brandos, evitar cafeína, evitar o consumo excessivo de água também, porque se você já toma 2 litros d'água antes de deitar, você vai acabar acordando porque você está com sensação de ter que ir ao banheiro. Então é isso. Quarto tranquilo, temas bons e abrandar os pensamentos. Legal. Eu sempre tive o costume de não dormir com o meu celular do lado. Eu tenho um tabletzinho e eu jogo o joguinho antes de dormir. Eu, graças a Deus, sempre durmo super bem.
Eu não sei se eu tenho apneia, né? Eu já contei que eu tentei fazer uma polissono e não consegui dormir, porque tem um monte de fio na cabeça, coisa no nariz. Mas enfim, um dia eu vou fazer. Vamos lá, aproveitando esse negócio da polissono, Marcos, como é que a gente diagnostica o distúrbio do sono? Bom, para você diagnosticar o quadro de insônia, você começa com um exame clínico e vai avaliando as queixas do indivíduo. Então, ele é mais uma abordagem clínica. Não existe um exame específico para insônia. É claro que se você quiser, você faz um exame correlato. Agora, já no caso da apneia, da hipopneia, ronco e bruxismo, você pode fazer um exame, que é um exame do sono, ou seja, o indivíduo precisa dormir para fazer esse exame, precisa de no mínimo 4 horas desse período de sono. É montado uma sequência de eletrodos no corpo dele, um eletroencefalograma, eletromiograma que mexe, analisa os movimentos, parte respiratória, tanto de nariz quanto de boca, áudio, de ronco. Esse exame chama-se polissonografia, que é uma união de vários exames médicos. A sacada da polissonografia foi essa. Ele fez como se fosse uma mesa de controle de sons, aquela de mixagem. Ele pegou vários exames médicos, que chama polígrafo hoje, que é uma reunião dessas informações todas e faz os gráficos. Então você precisa fazer uma noite de sono, pode ser no laboratório ou, dependendo dos laboratórios, ele tem isso que pode ser montado em casa. Esses são os padrões ouro. Você tem 4 tipos de exame. Os 2 que são feitos em laboratório ou domiciliar com todos esses eletrodos, e depois os exames mais portáteis, que são exames mais simples, servem para ter uma ideia, mas não para fechar um diagnóstico. Nesse exame a gente consegue ver tempo que dormiu. Por que eu sei o que se dormiu ou não dormiu? Por conta da onda cerebral. Eu sei que se aquela onda cerebral é padrão cerebral de vigília ou de alguns outros tempos, do N1, N2, N3 e REM. Então, o indivíduo muitas vezes queixa, dormi mal pra caramba. Não. A gente abre o exame e fala, você dormiu tanto tempo, não é possível. Tá aqui, ó. Tá aqui o teu eletroencefalograma. Também tem o eletrocardiograma, então eu consigo ver a parte cardíaca desse indivíduo. Tem o oxímetro, que a gente consegue ver a parte de oxigenação do indivíduo, a parte de movimentos, e junta tudo, e você consegue, com esse gráfico, ter uma análise de tempo de sono, tempo em cada fase do sono, e isso remete à qualidade do sono, porque quando eu era pequeno, a minha mãe dizia, vai dormir que teu mal é sono, e a gente achava que tinha que dormir 8 horas por dia e pronto. Aquele indivíduo que faz uma apneia, que é uma parada respiratória, acima de 30 paradas respiratórias por hora, ou seja, a cada 2 minutos ele para de respirar em 1 hora, né? Esse indivíduo, ele está interrompendo os ciclos. Ele estava no sono 1, no sono 2, no sono 3, só que ele acordou, depois ele dorme. Isso faz com que a sua qualidade do sono, você dormiu 8 horas, só que a qualidade foi muito baixa. Então a gente analisa o tempo de sono, o tempo de cada fase e o resultado disso. Beleza. E essa questão de... Porque, por exemplo, eu já fiquei bastante em dúvida sobre isso. Todo mundo fala que o ideal é você dormir 8 horas, 7 horas, mas parece que isso é diferente de pessoa para pessoa. Porque às vezes tem gente que dorme 5 horas e acorda bem, né? O gráfico de distribuição de essa classificação chama pequeno dormidor, normo dormidor, que é a grande maioria das pessoas, e grande dormidor. Então é como se fosse uma montanha. O meio dessa montanha é 8 horas, que é o tempo do ciclo do sono. Tá. Então, como que eu considero que aquele indivíduo ele é um pequeno dormidor, um normo dormidor ou um grande dormidor? Pela quantidade de ciclos de sono que ele fez. Tá. Então teria que fazer o Tem exame. que fazer o exame. Então é um indivíduo que demora para pegar no sono, demora para fazer o primeiro REM, faz 2 REM. Eu não posso... E reclama de cansaço, ele não é uma pessoa que dorme com 5 horas e tá bom, né? Então você tem que fazer... Também na entrevista, a gente consegue, Fátima, na entrevista na consulta, entender. A gente começa a remeter quando ele era pequeno, quantas horas ele dormia, né? Então, quando você avalia isso, você avalia o número de horas
e o que é que aconteceu nesse número de horas. Mas, em média, a grande parte da população dorme entre 7 e 9 horas. Para quê? Para ter essa quantidade de ciclos de sono, que é por volta de 5 ciclos. Viu, Fátima? Se minha mãe me perguntasse o que eu ia querer ser quando eu crescer, um grande dormidor. Esse é meu sonho de consumo. Aprendi uma hoje. Viu? Grande dormidor é aquela pessoa que... que é o grande dormidor? É aquele indivíduo que diz assim, cara, não adianta, se eu não dormir 9, 10 horas, não tem funciona, como, né? E tem um outro detalhe que vai ficando um pouco mais complexo, me perdoe, mas é assim, é aquele indivíduo que é matutino e vespertino. Então a gente teve uma conversa. Então o que é matutino e vespertino? É o horário que o meu relógio biológico funciona. Quer dizer o quê? Absolutamente nada. Não, então por que a pessoa sofre? A pessoa sofre porque o horário comercial no Brasil é das 8 às 17h30. Então, para aquele indivíduo que gosta de acordar cedo, que é o matutino, tá tudo bem para ele. Ele acorda às 6 horas, 5h30, toma banho, pega o ônibus, não sei o que, chegou. Agora, e aquele indivíduo que é vespertino, que o relógio dele tá virado para frente, ou seja, o que para nós é 7 horas da manhã, para ele só vai ser 7 horas da manhã lá para 10. Então, a sensação de que gostoso estou acordando para a gente às 7, para ele é horrível, porque é que nem acordar para a gente de madrugada. Então, você pega esse indivíduo que é um vespertino, ou seja, o relógio dele já está para frente. E ele é grande dormidor, que tinha que dormir 10 horas. Nossa, deu tudo errado. Esse cara é o cara que é mandado embora do serviço, por isso é muito importante o sono. Vamos pensar, um gerente de RH, um diretor de RH deveria ter essa sensibilidade ao contratar um indivíduo, né? Porque dependendo da atividade dele, pode impactar favorável ou desfavoravelmente, né? Então é uma empresa que tem um turno que começa às 17 horas, que precisa de alto desempenho durante a madrugada e toda a parte da noite e madrugada. Esse indivíduo, se ele for um vespertino... Ele pode se dar muito melhor. Pode se dar muito melhor, né? Legal. E como é que trata? O quê? Como é que a gente trata a insônia e a apneia, que são os dois principais? A insônia, a gente começa tratando com higiene do sono. Simples, básico, todo mundo tem. A partir da higiene do sono, você vai então detectando se esse indivíduo tem problema de início de sono ou de manutenção ou de reingresso de sono. Normalmente, a insônia ela é tratada, começa a ser tratada com tranquilizante, não tranquilizante medicamentoso, um chá, enfim, vamos pensar, você começa a tentar estabelecer uma rotina de vida para aquele indivíduo. Procurar sempre acordar no mesmo horário, evitar os cochilos da tarde, contar para o corpo, escurecer o ambiente, contar para o corpo que é normal dormir, que está tudo bem dormir, e tentar criar uma rotina de procurar orientar a chegada do sono mais ou menos todos os dias naquele mesmo horário. Não deu certo, aí ele precisa de uma ajuda médica. Normalmente, ele vai entrar com medicamento, e aí, de acordo com a necessidade, são grupos de medicamentos diferentes para quem tem problema de ingresso, para quem tem problema de reinício ou manutenção de sono. Outra coisa que também ajuda muito é yoga, atividades que trazem paz de espírito, tranquilidade para aquele indivíduo. Atividade física também ajuda na parte da insônia. Agora, da apneia. A apneia, você detecta a apneia a partir, então, vamos pensar, de um exame de uma polissonografia. Essa apneia ela é classificada em leve, normal, se é um indivíduo que não tem apneia, só ronca, por exemplo, ou ela é uma apneia leve, uma apneia moderada ou uma apneia grave. De acordo com o que ele tem, então vamos pensar, os especialistas em sono, que pode ser um médico, pode ser um dentista, pode ser um fonoaudiólogo, pode ser um fisioterapeuta. Hoje,
mais profundamente, existem centros de estudo que tem educador físico, nutricionista. Claro que ele não vai tratar um quadro grave, mas ele trata como uma equipe multidisciplinar. Então, como é que eu trato a apneia do indivíduo? Eu trato reestabelecendo a parte respiratória do indivíduo. Hoje tem 2 tratamentos que são tidos no mundo como os melhores tratamentos. Um deles é o CPAP, que é um compressor de ar, que é uma coisa compulsória, querendo ou não. Ele joga o ar lá para dentro. É o método, vamos pensar, tirando os tratamentos cirúrgicos que foram tentados antigamente, é um dos métodos mais antigos. Há aproximadamente 30 anos. Os dentistas também entraram no time da medicina do sono. Nós trabalhamos com um aparelho intraoral que avança a mandíbula, traciona toda a parte musculatura sublingual, traciona o osso ióide, fazendo com que a sua parte da parte do tubo ventilatório fique aberta, e com isso você restabeleça a circulação ventilatória. Então, é uma máquina que pressuriza para abrir a via aérea. O outro traciona, vamos pensar entre aspas, um pouco mais fisiológico, e faz a passagem do ar. O fonoaudiólogo, o fisioterapeuta podem também trabalhar no sentido de fortalecer essa musculatura, porque um dos motivos de eu fazer a apneia é flacidez da parte musculatória, da parte muscular. Então, quando eu traciono isso, ou eu faço um trabalho muscular para deixar isso mais tenso, mais consistente, não colaba, não fecha a minha via aérea, então o fonoaudiólogo também pode trabalhar. Nos casos de ronco primário, que é aquele indivíduo que não tem apneia, só ronca, o trabalho da fonoaudiologia também é muito bem-vindo. O Brasil é um berço da literatura mundial para fonoaudiologia, chama-se fonoterapia do sono, bastante interessante. E hoje, os últimos congressos do sono que a gente tem visto é o quê? Não é usar um remédio só para todos os indivíduos. Hoje, a gente trabalha de uma forma mais customizada. Então, avalia melhor o indivíduo, ouve melhor o indivíduo, e aí o técnico, que seria aquele especialista em sono, elege qual ou quais ferramentas seriam melhores para aquele indivíduo naquele momento. Por que naquele indivíduo naquele momento? Porque uma das coisas que piora o quadro de ronco e apneia é a idade. Uhum. Vamos pensar que eu dormi, acordei, a folha caiu. Um dia a menos na minha vida. Então, a tendência de um indivíduo que tem ronco e apneia, na questão de idade, é sempre de uma leve piora. Outra coisa que piora o indivíduo é a obesidade. E a gente sabe que a obesidade mundial ela é crescente, né? Então, cuidar dessa parte da preservação do peso também é bastante importante. Então, a parte de correlação das áreas é muito boa. Então, é legal sempre ter essa equipe multidisciplinar para fazer o tratamento, né? Sim, legal. O diagnóstico de insônia e de apneia é um diagnóstico médico. Mas o tratamento pode ser feito por todas essas equipes que eu te falei. Bem bacana. O que mais, Fátima? Não, eu acho que eu perguntei tudo que eu queria saber. Para terminar, Marcos, conta algum caso seu dentro da odontologia interessante aí pro pessoal. Vê se o pessoal se identifica com alguma coisa. Vou contar alguns casos. O primeiro caso, que é bastante corrente, né? Diz assim, doutor, eu não queria. Eu, na verdade, não tenho nada. Eu não queria, ótimo. Esse exame, eu duvido até que seja meu. Porque eu nem dormi, aí tá falando que eu dormi. Mas, de qualquer maneira, eu vim porque a minha mulher mandou. E eu vou contar pro senhor, não é bem que ela mandou, é porque eu já não aguento mais dormir na sala. E ela me disse que da sala eu só vou pra rua. Então eu sou amigo de muitas esposas ou maridos de companheiros que tem um companheiro com ronco e apneia, que vai pondo o indivíduo, vai tirando do convívio familiar, do convívio matrimonial, né? E vai piorando o convívio social.
Outra curiosidade que, né, pode ser curiosidade, mas no fim acaba que não é tão muito alegre, é que quando eu estava fazendo minha pós lá no sono, eu comecei a estudar aquilo tudo e eu fui notando que eu conhecia um doente do sono, que por um acaso era eu. Então eu tenho indícios de distúrbio do sono desde a minha infância. Eu sou um portador de pernas inquietas, que é um dos outros distúrbios. E eu não sabia daquilo. E, inclusive, o neurologista, o professor nosso, que é neurologista, que é referência nessa parte de perna inquieta aqui no Brasil, ele, no intervalo da aula, falou assim, cara, tudo bem com você? Eu falei, tudo bom. Ele falou, não, eu notei que você ficou muito irrequieto na aula. Você conhece alguém que tem esse quadro? Eu falei, conheço, eu. Então, eu, além de portador de pernas inquietas, eu era um indivíduo que fui envelhecendo, né? Como eu te contei que a idade piora o quadro, eu ganhei um pouquinho de peso, não sei como é que ficou ali. Então eu fiquei mais obeso, envelheci, comecei a roncar e comecei a piorar meu quadro de apneia. Então hoje eu sou um paciente tratado com um aparelho de avanço. Então é um quadro, então vamos pensar uma notícia interessante, porque diz assim, até quem trata pode ser doente, né? Exatamente. E é curioso porque quando você está estudando, você não imagina que você é um doente, né? Então só acontece com os outros. Né? Só acontece com os outros, né? E eu me sinto assim muito feliz. E eu não tenho vergonha de contar, porque quantas pessoas será que não estão nessa situação, né? Exatamente. A estatística diz que 33% da população mundial tem distúrbio de ronco e apneia. Então, nós vamos pensar, nós estamos em 3 pessoas aqui. Né? Estatisticamente, um de nós provavelmente tem ronco e apneia. A gente já sabe que é você. Já se livrou dessa. Legal. Muito bom. Bom, Marcos, queria agradecer sua presença. Você tem rede social? Eu tenho, a minha rede social hoje é de um coworking que nós trabalhamos, chama-se SG Espaço Saúde. SG Espaço Saúde, legal. Então, sigam aí o pessoal do Dr. Marcos, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu acho que vocês podem tentar entrar em contato com ele também, ou vocês podem mandar na nossa, tá bom? Que a gente tenta tirar dúvida de vocês. Então sigam a Clínica Vermais no Facebook e no Instagram. O nosso podcast, esse episódio vai estar no Spotify e no YouTube. E também sigam as redes do JJ, né, Fátima? Isso, no portal JJ e no Instagram do JJ vai estar lá todas as chamadas para esse podcast. E no portal vai estar o podcast também, tá bom? Muito obrigada, Marcos. Muito obrigado, muito legal esse bate-papo sobre o sono. Eu acho que também é uma coisa que se fala pouco, mas o pessoal sabe que é importante, mas acho que a gente conseguiu esclarecer vários detalhinhos aí. Eu me coloco à disposição, quando precisar é só me chamar. Obrigado.